Então, nessa ação penal 505.50.08.78, depoimento do senhor Nestor Cunati Cerveró. Senhor Cerveró, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo? Além disso, é sabido que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com o Procurador-Geral da República. É isso mesmo, senhor Nestor? Sim. Senhor Nestor, tanto pela sua condição de testemunha como pela sua condição de colaborador, o senhor tem um compromisso em dizer a verdade aqui perante a justiça, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor Cerveró, se o senhor faltar com a verdade, além de o senhor responder por crime de falso testemunho, o senhor perde os benefícios do seu acordo, certo? Certo. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, senhor Boa Nestor. tarde. Primeiramente, só para contextualizar, eu gostaria de saber o período que o senhor ficou no cargo de diretor da Diretoria Internacional. Sim, eu fiquei de janeiro de 2003 a março de 2008. Certo. Nessa condição de diretor da Diretoria Internacional, o senhor participou do processo de aquisição da refinaria de Pasadena? Sim. Certo. E o senhor recebeu propina em relação a esse contrato? Sim. O senhor pode explicar de que forma isso foi tratado, enfim, circunstanciar como isso aconteceu à época, por favor? O recebimento da propina? O acerto, o conhecimento que o senhor teve em relação a esses acertos. Bom, uma vez quando foi concluída a negociação, né, foi acertado que haveria um pagamento de propina de 15 milhões de dólares, uma vez concluída o processo de compra e tudo isso, e que foi pago após só para ficar claro, foi acertado entre quem? Não, houve um acerto entre o meu gerente executivo, que tratou desse assunto, juntamente com o meu assistente O nome dele? Moreira, Certo. juntamente com o meu assistente Mônaco, com os dirigentes da Astra Oil, né, da Trading Astra, né, que foram os compradores os vendedores da refinaria. Certo. Por parte da Astra, o senhor tem conhecimento quem eram as pessoas que negociaram com os seus funcionários? O negociador mais envolvido, o principal negociador, haviam dois, um era o diretor da Astra nos Estados Unidos, que era o Mike Winget, e que era o responsável pela Astra nos Estados Unidos. Porque a Astra é uma empresa belga, né? Uhum. Mas ela tinha essa refinaria e ela comercializava petróleo e tal nos Estados Unidos, e o Mike era o diretor da Astra nos Estados Unidos, mas o interlocutor, desde o começo, desde o início, era um brasileiro, o Alberto Feyhauber, ex-funcionário da Petrobras. Então foram os dois que eu não cheguei a negociar diretamente com eles, eu não gostava de me envolver nessas negociações, eu aprovava a negociação, era uma forma de... Negociação de propina, o senhor está falando? Negociação do acordo, né? Tá. Só para ficar claro para mim, o senhor referiu que por parte da Astra participaram o senhor Mike Winget e o senhor Alberto Feyhauber. Os dois trataram de propina com seus executivos, pelo que o senhor teve conhecimento? Sim, me foi trazida a proposta deles, e que eu aprovei, quer dizer, eu concordei com a proposta deles, mas quer dizer, eu não sei como é que foi o detalhe da negociação. Uhum. Eu só aprovei o resultado final da negociação. Tá, isso foi reportado para o senhor por quem? Pelo meu gerente executivo na época, que era o Moreira, o Carlos Moreira. Tá certo. O senhor falou do pagamento de uma propina de 500 milhões de dólares. 15 milhões. Desculpa, 15. 15 milhões de dólares. De que forma seria distribuído esse valor entre as pessoas que seriam beneficiárias da propina? O senhor tem conhecimento? A propina foi repartida entre os negociadores e comigo, né, já que eu era o responsável pela área, né, eu era o diretor da área. Eu recebi, desses 15 milhões, foi feita essa repartição. Eu recebi 2 milhões e meio, né, no acordo, 2 milhões e meio.
um grupo de gerentes que trabalhava comigo recebeu 5 milhões e meio, que foi dividido entre eles. O Fernando Soares, que foi quem operacionalizou o pagamento, quer dizer, viabilizou o pagamento e a distribuição dessa propina, foi o Fernando recebeu 2 milhões. O Paulo Roberto, pelo fato de ser diretor da área de refino, né, da Petrobras, e estava envolvido também, foi para participar do negócio, recebeu 1,5 milhão, e o restante ficou com a parte negociadora do lado da Astra. Tá. Então, só para detalhar exatamente o que o senhor falou que o grupo de gerentes recebia 5 milhões e foi o que foi acertado. Quem era esse grupo? Quem eram as pessoas que dividiriam esses 5 milhões e meio? São os gerentes que estavam envolvidos, além do Moreira, que era o gerente executivo de novos negócios na época, o Dr. Rafael Comino, que era gerente da área também, o Mônaco, que era meu assistente, Agostinho de Mônaco, o Aurélio, que era um gerente subordinado ao Moreira, e um ex-funcionário da Petrobras que estava contratado com a gente como consultor da área financeira, tinha trabalhado muitos anos na engenharia, na área financeira da Petrobras, que era o César Tavares. Tá certo. O senhor mencionou também que uma parte voltaria para as pessoas da Astra. O senhor se recorda quem quem se beneficiaria desses valores de propina? Os nomes, como eu doutora Laura, eu não participei da negociação, eu não sei como é que foi feita a divisão, mas os nomes que me foram passados como beneficiários desse acordo é exatamente o Alberto Feyerhaber e o Mike Winget. Tá certo. E como que era feita essa operacionalização como foi feito, na verdade, essa operacionalização do pagamento de propina? Alguém controlava o pagamento? Como você sabia qual era a conta que O encarregado de fazer a distribuição do pagamento foi o Fernando Soares. O Fernando Soares, pelos conhecimentos que ele já tinha, encarregado inclusive de operacionalizar o pagamento da Astra, de viabilizar o pagamento da Astra, e de fazer a distribuição conforme esse rateio que eu falei para a senhora. Isso foi aprovado, eu aprovei, e aí o Fernando se encarregou de fazer. Eu quero acrescentar que que também o Fernando se encarregou disso, da minha participação de 2,5, na realidade eu fiquei com 1 milhão, porque dada a pressão que foi feita na época, foi uma época de eleição em 2006, pré-eleição, eu repassei, eu falei para o Fernando repassar ao senador na época, Delcídio Amaral, $1,5 milhão. Então, dos 2,5 milhões eu fiquei com 1 milhão e o Delcídio 1,5 milhão. Tá, mas por que o senhor pagou esse valor ao então senador Delcídio? O senhor referiu a pressão. Que pressão foi essa? Qual foi a razão desse pagamento? A minha indicação para a diretoria internacional foi patrocinada pelo governador Zeca do PT, em 2003, em março, quando houve, depois entrar no governo Lula, eu fui indicado para a diretoria internacional pelo governador Zeca do PT, por indicação do senador Delcídio. Então, até a minha mudança, quer dizer, até a minha adoção pelo PMDB em 2006, com o desgaste do Delcídio, o Delcídio era, dentro das cotas de nomeação, o responsável o patrocinador da minha indicação. Então eu estabeleci um compromisso, dada a candidatura do Delcídio para o governo de Mato Grosso do Sul em 2006, e que eu, dentro de uma possibilidade de recursos que poderia ser repassada, eu estabeleci um compromisso com ele de chegar até $2,5 milhões. E como a eleição já estava se aproximando, e esse dia já tinha sido viabilizado pela compra da refinaria, quer dizer, pela comissão que
que a Astra pagou. Então, para atender essa pressão do senador, eu falei para o Fernando para destinar dos 2,5 milhões, que eram a minha cota, né, 1,5 milhão fosse destinado para já atender parte do compromisso que eu tinha com o Delcídio. Tá, e o senhor tem conhecimento de que forma esse valor foi repassado? Eu não tenho conhecimento. Eu sei que o Fernando é quem fez o detalhe, fez a operacionalização disso. A maneira de como foi encaminhado o dinheiro para cada um, eu não sei dizer. Eu sei no meu caso como é que eu recebi, mas os outros eu não sei dizer. Tá. De que forma o senhor recebeu? Eu recebi através de uma transferência para minhas contas, que eu tinha conta na Suíça. Essa conta foi dada ao Fernando e transferiu o recurso para essas contas que eu tinha na Suíça. Tá. E quem que repassava essas contas para o Fernando Soares para que ele efetuasse essas transferências? Pois é, eu sei que o que eu sei é que o Fernando foi que se encarregou disso. Ele tanto a parte de recebimento do dinheiro da Astra, e eu não tenho detalhes, como a parte da distribuição. Então, isso daí para o detalhamento eu não tenho. Tá certo, obrigada. Sem mais perguntas. Pois não. Estende a acusação, tem perguntas? Sim. Obrigado. Senhor Nestor, boa tarde. Senhor Nestor, não ficou claro muito para mim como é que se deu esse primeiro contato, quem que lhe procurou, em nome de quem, como é que foi? Foi um gerente seu que lhe procurou pessoalmente, foi isso? Contato da negociação? Isso, o primeiro contato da negociação. Quem trouxe o primeiro contato com a Astra foi através do Alberto Feihauber, que era um diretor da Astra e que era conhecido do meu assistente. O Feihauber trabalhou muito tempo na Petrobras, ele se aposentou numa aposentadoria grande que houve na década de 90 e saiu do Brasil e foi trabalhar nos Estados Unidos. Mas ele conhecia, não sei como, ele conhecia o Mônaco, e quando nós estávamos num processo de aquisição, havia uma determinação do planejamento estratégico da Petrobras para refino no exterior, principalmente focando mais os Estados Unidos. Então a gente recebeu uma série de oportunidades, analisou, e o Mônaco me trouxe o Alberto Feihauber, que me apresentou essa oportunidade. O senhor encontrou pessoalmente com ele, então? Sim, eles foram na minha sala, no meu gabinete lá, o Mônaco levou o Feihauber lá. Foi uma vez só, mais de uma vez? Eu não me recordo, não foi muito, foi mais porque na realidade foi uma conversa inicial, onde foi apresentado o interesse da Astra em montar ou vender a refinaria, quer dizer, fazer uma associação com a Petrobras. Eles não queriam vender a refinaria, eles queriam se associar com a Petrobras, dada o desconhecimento que eles eram uma empresa de trading, de comercialização. Ainda são, a Astra belga e a Astra americana é uma empresa de comercialização. Então, e tinha adquirido essa refinaria para poder facilitar os negócios no mercado americano, mas não tinham expertise na questão de refino, e achavam que, como havia o interesse também da Petrobras em expandir o refino no exterior, basicamente nos Estados Unidos, é uma operação que casava o interesse dos dois. E o Sr. Feihauber falava em nome da Astra Oil Company ou da Astra Oil Trading, ou era a mesma coisa? Era Astra? Astra, não sei os detalhes, não me lembro se era Astra Oil, era Astra. A única coisa que a gente sabia é que era uma empresa que ele trouxe, que é uma empresa belga, que tinha comprado essa refinaria, que era uma refinaria no estado do Texas. Sim, os aspectos iniciais. Foi a partir disso que a gente detonou, iniciou o processo de avaliação da refinaria. E o senhor menciona que as propinas em relação aos beneficiários da Astra seriam para o senhor Alberto e para o senhor Mike Winget. O senhor teve algum contato ou soube de algum benefício de uma pessoa chamada Gilles Samin? Gilles Saman. Ele é belga. O Gilles Saman não tive. O Gilles Saman, na realidade, eu só vinha conhecer o Gilles Saman na fase posterior, quando houve a
a discussão sobre a ampliação, sobre o revamp da refinaria. O Gilles Saman é o CEO da Astra belga, da Astra Mundial. Então ele é que inclusive foi a primeira negociação que nós tivemos com ele, já foi em Copenhagen com o Gabriele, quer dizer, nós estávamos, o Gabriele, Paulo Roberto e eu, tínhamos acompanhado o presidente Lula numa viagem à Escandinávia e aproveitamos que estava havendo uma série de divergências com relação à ampliação, né, o revamp da refinaria, e marcamos essa reunião com o Gilles para tratar, para ver se a gente conseguia chegar a uma conclusão final. Mas ele tinha conhecimento ou foi de alguma maneira beneficiário dessa operação? Não tenho ideia. Por isso que eu estou dizendo, só vim a conhecer, eu só bem numa fase bem posterior. E o senhor John Hammer? Não sei, não conheço. Especificamente em relação à companhia Petrobras, além dos gerentes ou dos empregados denunciados aqui, o senhor teve conhecimento de algum outro empregado envolvido? Não, na época não. Depois, porque esse processo de Pasadena, ele é o processo mais investigado do Brasil. Ele está no TCU, CGU, CVM, aqui na Justiça Federal, quer dizer, e aí tem inúmeras informações, e aí eu tive informação, até num depoimento inicial meu aqui no acordo, que me foi perguntado se eu conhecia Carlos Barbosa. Depois eu vim a saber que Carlos Barbosa, que tinha trabalhado na Petrobras e era conhecido do Mônaco, participou também, mas naquela época e até uns 3, quando eu fiz o primeiro, depois eu não sabia desse envolvimento. Só para esclarecer, o senhor ficou sabendo depois, então? Muito depois. Não por outra fonte, então. Por outra fonte. Não tem conhecimento direto. Não. Perfeito. Uma última pergunta acho que o senhor já respondeu, mas só para... Pasadena era a única opção na época? Não, Pasadena nós examinamos uma série de refinarias, chegamos até a negociar a compra de outras refinarias naquele período, depois de Pasadena, que não acabaram não acontecendo, porque havia uma determinação do planejamento estratégico do Conselho da Petrobras, desde o governo Fernando Henrique, em 99, quer dizer, isso não foi uma determinação do governo. Quando nós chegamos na diretoria, essa determinação de expansão do refino para o exterior já existia desde o Conselho do Plano Estratégico de 1999, ainda no governo anterior, dada a incapacidade de processar todo o petróleo pesado produzido, no caso, na Bacia de Campos. Então, não era exatamente comprar uma refinaria, o objetivo estratégico era refinar 300 mil barris de petróleo no exterior, 300 mil barris por dia. Então, Pasadena era uma das etapas que cumpriria essa meta, essa estratégia do refino no exterior. Só isso, excelência. Obrigado. Certo. Pela ordem da defesa de Agostinho de Mônaco, tem perguntas? Sim. Senhor Nestor, boa tarde. Bruno Rodrigues, da defesa de Agostinho de Mônaco. O senhor pode me esclarecer se, após a sua saída como diretor da área internacional, quando o senhor foi para a BR, distribuidora, para assumir o cargo de diretor financeiro, se o senhor Mônaco foi também seu assistente lá? Sim, o Mônaco me acompanhou como meu assistente, já era meu assistente. Na verdade, não existe só um assistente, não é? Os diretores na Petrobras e na BR, eles podem, no caso da Petrobras, podia ter 4 assistentes, no caso da BR, até o número era maior, não me recordo exatamente qual é o número, mas era uma indicação pessoal, quer dizer, do diretor podia indicar funcionários da casa, de qualquer área, para trabalhar como assistente. O Mônaco me acompanhou, já era assistente na diretoria internacional e foi ser meu assistente na diretoria financeira da BR. O critério objetivo, então, era a confiança do diretor? Sim, é uma relação de confiança. Certo. O senhor saberia esclarecer se foi o senhor quem solicitou ao Mônaco que achasse uma refinaria para compra?
Não foi, eu não determinei ao Mônaco que achasse uma refinaria. Isso fazia parte de um trabalho bem mais amplo e envolvia mais áreas da Petrobras. O Mônaco sabia dessa atividade e trouxe o Fairhaber como uma representante de uma empresa que poderia negociar com a gente. Mas não foi uma determinação ao Mônaco de trazer uma refinaria. Certo. Mas isso fazia parte das suas funções, da sua função enquanto assistente? Da minha não, da Não, dele. da função dele, do Mônaco enquanto assistente? Não, o Mônaco não tinha a função de trazer negócios. Assistentes são assistentes para diversos tipos de atividade, justamente porque a atividade da diretoria é muito ampla e complexa. Então, eu não tinha só o Mônaco como assistente. E não era função do Mônaco trazer, não era função, uma coisa é uma sugestão apresentar um conhecido que representava uma refinaria por oportunidade de conhecimento, mas não cabia ao Mônaco a função de desenvolver novos negócios, nada disso. O senhor sabe se ele participou de alguma equipe de negociação, técnico ou comercial, para aquisição da refinaria do Japão? Não, o Mônaco do Japão eu não me recordo, não. Okinawa, né? A refinaria do Caribe? Do Caribe, não, o Mônaco como assistente ele tinha conhecimento, não só o Mônaco como os demais assistentes, porque isso eram assuntos que eram discutidos na diretoria, eu tinha os gerentes executivos e o gerente executivo da área. E o Mônaco era um assistente, que um assistente é uma pessoa de mais confiança, então não me lembro dele ter participado da negociação, pode ser que ele tenha participado de alguma reunião, mas não cabia ao Mônaco desenvolver negociações, porque o Mônaco não só uma ressalva, o Mônaco é um engenheiro eletricista, o Mônaco desconhece completamente a atividade de refino. Então não era a pessoa indicada. Uma coisa é trazer uma pessoa conhecida, né, por representante de uma outra empresa e fazer a apresentação e daí em diante se envolver na questão das vantagens e tudo isso. Mas nas demais, quer dizer, ele não era um especialista na área. Então, ele apenas apresentou o senhor ao senhor Alberto Fairhaber. Ele não participou do grupo de negociadores liderados pelo senhor Luiz Carlos Moreira da Silva. Não, ele participou da negociação, como expliquei para a doutora Laura, ele participou, mas aí já não foi da negociação, ele participou da negociação da definição de qual seria o prêmio a ser pago. Sim, a gente está falando relacionado à propina. Exatamente. Isso, ele participou exclusivamente com relação à negociação da propina. Sim, ele inclusive ele também, ele fez parte da primeira, porque logo depois desse primeiro contato, em que se verificou a viabilidade, eu designei uma comissão de especialistas para fazer uma primeira avaliação da refinaria, da viabilidade do negócio, e o Mônaco fez parte, foi dessa comissão, acompanhando a comissão que foi visitar a refinaria. E essa foi a única viagem que ele fez? Não me lembro, eu sei que ele fez a primeira viagem dessa primeira comissão, ele foi, se foi depois, eu não me recordo mais. Tá. O senhor mencionou uma reunião e uma negociação que teve entre o senhor Mônaco, o senhor Luiz Carlos Moreira da Silva, com o representante da Astra, o senhor Alberto Fairhaber. O senhor saberia dizer aonde foi essa reunião? Sobre a negociação do pagamento de propina? Não sei dizer onde foi essa reunião. O senhor sabe se essa reunião ela foi no Brasil ou se ela foi no exterior? A informação que eu tenho é que foi no Brasil, foi feita no Brasil, porque o Alberto estava no Brasil. Eu não sei, agora o local, não sei dizer. Sem mais perguntas, senhores. Defesa de Carlos Barbosa, tem perguntas? Defesa de Delcídio do Amaral, tem perguntas? Obrigado. Luiz Gustavo por Delcídio. Boa tarde, doutor Nestor. Boa tarde. O senhor mencionou uma pressão que teria sido exercida pelo Delcídio junto ao senhor para recebimento de valores e que seria a época de campanha. Essa pressão, então, decorria da necessidade de uma doação para a campanha eleitoral, no denominado sistema Caixa 2? Nunca foi discutido nesse sentido.
deixa eu explicar. Eu tinha um compromisso estabelecido com o Delcídio me cobrou um apoio e que eu garantiria, chegamos a um acordo de 2,5 milhões de dólares. Agora, se isso foi usado como caixa 2, se foi com o Delcídio, isso eu não sei dizer. Eu nunca essa comissão, essa propina não tinha carimbo. Foi entregue ao Delcídio por intermédio do Fernando Soares, mas a rotulação, se era caixa 2 ou não, realmente nunca foi discutida. Perfeito, mas essa solicitação ocorreu no período de campanha. Ocorreu no período anterior, não, na realidade ocorreu ao longo porque a primeira necessidade que o Delcídio se manifestou e houve a pressão maior dele foi nessa época, porque o negócio, coincidentemente, tinha sido concluído pouco antes da eleição. Né? Tá. Se o senhor me permite, eu estou com o seu termo de depoimento aqui, de 1º de março de 2016, no registro especial 90/2015. O senhor menciona o seguinte: o declarante recebeu pedido de contribuição financeira e se comprometeu a auxiliá-lo na campanha eleitoral com o valor de 2.500.000 dólares, se referindo à pessoa de Delcídio do Amaral, no ano de 2006. O senhor confirma esse fato? Não, eu acabei de dizer, desculpe, mas eu acabei de dizer que eu tinha um compromisso de entregar 2,5 milhões de dólares para ele. Eu confirmo isso, que foi entregue essa quantia de 1,5 milhão referente à Passadinha, e depois foi complementado o valor até chegar nos 2,5 milhões, já com de outras fontes, mas a Passadinha foi 1,5 milhão. No total, o compromisso eram 2,5 milhões. Perfeito, no período de campanha. No período que antecedeu a campanha, é verdade. Tá ok. Essa doação realizada ficou atrelada à compra da refinaria de Passadinha? Essa doação foi, não é doação, foi o repasse. Bom, porque como havia esse compromisso que eu tinha estabelecido com ele, de 2,5 milhões, Passadinha, o que eu recebi, que eu tive que abrir mão da minha parcela, da minha cota, de 1,5 milhão para poder complementar os 2,5 milhões. Perfeito. Então, coube ao senhor decidir de qual contrato seria viável obter os valores a serem encaminhados ao senador Delcídio? Coube a mim dentro das possibilidades que eu tinha de fazer essa contribuição. Ou seja, o senhor que escolheu a obra específica da onde era a origem do caixa, não foi o senador Delcídio, não houve uma tratativa no sentido de que, Delcídio, saindo a compra de Passadinha, eu posso lhe repassar X valor. Não, houve uma pressão no momento que ele soube, porque como eu tinha o compromisso 2,5, que ele soube que tinha sido concluído o negócio de Passadinha, houve uma pressão dele para que houvesse uma antecipação, uma entrega já dos recursos provenientes dessa negociação. Perfeito. Eu vou só insistir nesse termo de depoimento, mesmo citado anteriormente, até porque já data há algum tempo, foi de março de 2016, mas o senhor declarou lá que o pedido de Delcídio não tinha vinculação a determinado contrato da diretoria internacional, ou seja, os valores seriam encaminhados na medida em que fosse gerada a propina naquela diretoria, que, portanto, caberia ao declarante decidir em qual contrato seria viável obter valores a serem encaminhados a Delcídio. Se o senhor confirma o que está nesse depoimento ou não? Sim, não, eu confirmo. Eu estou justamente dizendo isso, que a Passadinha contribuiu com 1,5 milhão, mas a contribuição era de 2,5 milhões. Não, perfeito. Foi de 2 milhões. Posso estar enganado, mas pelo que eu entendi que o senhor disse é que após a venda de Passadinha aumentou a pressão. O senador Delcídio, o que o senhor está dizendo aqui perante a Polícia Federal, perante a Procuradoria, Justiça. Não é isso. O senhor disse que coube ao senhor definir da onde viria o recurso. São coisas diferentes que ele está declarando. São coisas diferentes. Uma coisa é ele dizer que não está vinculado ao contrato. Outra coisa é o senador, na época, pressioná-lo após a compra de Passadinha. Uma coisa, outra coisa. Mas ele mencionou, saiu a obra de Passadinha, o senhor tem agora a condição de me auxiliar? Sim, eu estou dizendo, eu tinha um compromisso global de 2 milhões. Estamos repetindo, está ficando um negócio. É que o senhor não está claro para mim. Não, eu estou sendo claro. A questão, assim, para deixar mais clara a pergunta do defensor, foi mencionado nas suas tratativas com o senador Delcídio a venda
a compra da refinaria de Pasadena, ele mencionou isso ao senhor nessas conversas? Olha, teve a compra, agora eu quero... vocês precisam providenciar aquele dinheiro. Houve menção ao negócio específico? Não, houve como eu tinha um compromisso de 2,5 milhões para atender ao senador Delcídio, e coincidiu que nós tínhamos fechado o acordo lá de Pasadena, houve a pressão dele de que já havia oportunidade, havia recursos para já... Mas isso saiu das palavras dele? Sim, já, isso na época, então houve essa decisão de já adiantar... Mas assim, para deixar claro, das palavras dele houve a manifestação, a referência a esse negócio de Pasadena? Não houve uma referência, eu quero tanto de Pasadena... Não. Saiu o negócio, é uma oportunidade, o dinheiro, cadê? Ele mencionou Pasadena? Sim. Ele mencionou? Sim, porque Pasadena é um negócio que ganhou uma dimensão muito grande na Petrobras, né? Não sei mais perguntas. Então vamos interromper aqui pelo tamanho do áudio.